This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que a graça, a paz do Senhor Jesus possa envolver o teu coração e nele permanecer, para que juntos possamos oferecer a esse Deus maravilhoso um culto que seja digno da grandeza, da glória, da essência de quem Deus é. Que o teu coração, como o meu coração, possa ser envolvido pela presença de Deus neste momento e que possamos oferecer ao Senhor o nosso culto de forma que Ele seja exaltado, engrandecido e os nossos corações sejam edificados. 1 João capítulo 3, o verso 2, nós lemos: Amados, agora somos filhos de Deus. Declaração linda, né? Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que esperança gloriosa! Essa que João traz para os nossos corações. Primeiro, que somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Que declaração maravilhosa! Que realidade gloriosa eu pensar que sou filho de Deus. Segundo, ainda não sabemos necessariamente como seremos, mas sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque como é, o veremos. Que a sua vida, que a minha vida possa ser pautada pelas promessas que estão na palavra de Deus. Que as esperanças que movem os nossos corações, baseado nessas promessas, possam ser dia a dia renovadas, para que assim, dia a dia, você e eu possamos ser movidos pela esperança daquilo que Jesus prometeu a cada um de nós. E assim que você e eu possamos oferecer ao Senhor um culto maravilhoso, que Ele seja grandemente exaltado. Quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar e consagrar nosso culto ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que podem também, neste momento, estar diante do Senhor para, juntamente, ó Deus, conosco, oferecer ao Senhor o nosso culto. Queremos, Deus, Te oferecer a honra, a glória. Queremos Te reconhecer como Deus Todo-Poderoso, o Senhor dominador, entronizado nos céus, o Senhor que tem todo o poder nas Tuas mãos. Queremos declarar, ó Deus, o nosso amor a Ti. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus. Queremos declarar, ó Deus, que somos Teus e queremos Te amar, sabendo que o Senhor nos amou primeiro. Que a Ti seja, ó Deus, portanto, consagrado este culto. Que o Senhor seja grandemente adorado. Que haja prazer da parte do Senhor em receber o nosso culto. E que assim, ó Deus, o Teu nome bendito seja sempre exaltado. Mas particularmente neste momento, ó Deus de culto, que o Senhor realmente seja exaltado na vida de cada um dos meus irmãos que param este tempo para Te adorar. Que sejas o Senhor exaltado, mas que também os nossos corações sejam tocados, ó Deus. Eu Te peço que desde já o Senhor possa preparar os nossos corações para ouvir a Tua palavra, sermos desafiados, ó Deus. Que o Senhor realmente possa, de uma forma muito especial, hoje à noite, falar aos nossos corações, que nos cause, ó Deus, algo que nos faça pensar, seja nos trazendo à luz a nossa própria realidade de frieza, de afastamento, ou seja, ó Deus, nosso comodismo diante da realidade que estamos vivendo, mas que o Senhor possa falar com liberdade aos nossos corações. É o meu pedido, ó Deus, é a nossa oração para este culto que nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Louve
ao Senhor. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Meu irmão, neste momento eu queria te dar a oportunidade para você falar com Deus, para você ter o seu momento com Deus. Às vezes o dia passa tão rápido, as ocupações são tantas, que o nosso tempo com Deus ele é muito pequeno, ele é muito minimizado por conta dessas ocupações. Mas este é um dos momentos mais especiais que eu posso imaginar que a gente possa ter no culto. Além de adorar ao Senhor, além de ouvir a palavra do Senhor, é poder falar com o Senhor. Então eu queria te desafiar, neste momento, se você puder, se ajoelhe. Se não puder, fique sentado como está. Ou então, se levante. Mas que reverentemente você vá a Deus em oração. Fale com Ele, o adore. Peça que Ele toque o teu coração. Peça para que Ele fale ao teu coração através da mensagem de hoje à noite. Peça que o Senhor possa ter a liberdade de te desafiar, de te despertar, de tocar profundamente o teu coração. Peça a Deus que Ele fale com você hoje à noite. Eu sei que você tem os seus pedidos, que você deve apresentá-los todos os dias, por várias vezes ao dia, vários momentos no dia. Mas faça deste momento um momento em que Deus prepare o seu coração para aquilo que Ele tem para falar com você e comigo. E que assim juntos possamos ter os nossos corações abertos, sensibilizados e atentos à voz de Deus, porque certamente Ele tem algo a falar para os nossos corações. Então vá à presença do Senhor, o adore e peça que Ele desenvolva essa intimidade e te permita ouvir com clareza a sua voz nesta noite. Fale com o Senhor.
Boa noite, igreja, graça e paz. Venho, nesse momento, orar com vocês para encerrar esse momento de oração. Oremos. Pai, Senhor que é misericordioso, poderoso, meu Pai, venho humildemente nesse momento agradecer toda a graça recebida, meu Pai, e pedir também, meu Deus, pelas famílias evangélicas, não só da igreja, mas de todo o país, meu Pai, que não se afaste do seu caminho, não se afaste da sua casa, meu Deus, e que volte e que conforte aqueles corações que estão afastados, meu Pai, que o Senhor não deixe esfriar esse amor tão grande que a gente tem pelo Senhor e o que o Senhor tem pela gente, que é maior ainda, meu Deus. E venho também, meu Pai, pedir pelos missionários que abandonam tudo, abandonam suas casas, saem vão para longe de suas famílias, meu Deus, enfrentar perigos, lugares perigosos, lugares proibidos, meu Pai, para pregar a sua palavra e levar os seus ensinamentos, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Chamou gentilmente.
aproximo, quebrantado por seu amor. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 21 com você e tentar extrair da palavra de Deus algo que seja edificante, instrutivo, algo que alimente o teu coração, a tua alma, o teu espírito, algo que te desafie, algo que te aproxime de Deus. Eu entendo, meu querido irmão, que a leitura da Bíblia deve ser uma prática diária na vida de todo cristão, de todo aquele que ama a Deus, de todo aquele que professa Jesus como seu Salvador. A leitura da palavra de Deus deve ser algo diário, cotidiano. Ao mesmo tempo que eu entendo que a leitura da palavra de Deus tem que ser algo feito com atenção, sob oração, na busca da compreensão, na busca do entendimento que vem do Espírito Santo de Deus, conforme Paulo escreve aos Coríntios. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, para entendermos a palavra de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Eu entendo que ler a Bíblia simplesmente por ler, ela não vai trazer nenhum efeito. Mas eu entendo também que ler a Bíblia na busca do conhecimento, na tentativa de ouvir Deus falando, na busca de entender o que Deus tem para mim e para você, eu acho que essa é a essência da busca e da leitura da palavra de Deus e, sobretudo, é a vontade de Deus, né? Que você e eu sejamos tocados, abençoados, edificados, que encontremos e retenhamos o conhecimento que na Bíblia é trazido para cada um de nós, é declarado a cada um de nós. Ler a Bíblia e não receber conhecimento é como você ler um jornal e não receber informação. Não tem valor qualquer. Então o desafio é: leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, mas debaixo de oração, na busca da compreensão, da iluminação do Espírito Santo de Deus, para que te permita ser tocado, edificado pela palavra do Senhor. E essa semana passada eu estava lendo o Evangelho de Marcos, na minha leitura cronológica da Bíblia, e eu passei por um texto que me chamou muito a atenção. Me fez pensar, me desafiou, e eu gostaria de compartilhar com você, para que, permitindo Deus, você também seja desafiado, da mesma forma como Deus desafiou o meu coração. Então eu quero compartilhar com você algo que realmente intrigou o meu coração, a minha relação com Deus e com as pessoas, a despeito daquilo que eu conheço de Deus, daquilo que eu falo de Deus, da minha comunhão com Deus. Eu quero ler Marcos capítulo 1 e vou seguir a partir do verso 21. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E aqui está um princípio extremamente importante. Se Jesus estava ensinando, ele estava conferindo conhecimento. Hoje, o conhecimento nós recebemos dos ensinos de Jesus. É o que está aqui na sua palavra, é o que Jesus deixou para nós. Então, o ensino, ele se mantém. Então, quando você for ler a palavra de Deus, tenta ouvir o que Jesus está te ensinando. Retenha isso para o teu coração. E permita, como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, ao ler a Bíblia, se lembre, é Jesus ensinando, é Deus conferindo conhecimento a respeito de Deus e da sua obra. Assim começou Jesus a ensinar. Verso 22 diz: e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Eu não sei, meu querido irmão, se ainda hoje os ensinos de Jesus te maravilham. Eu não sei se isso ainda aquece o teu coração.
Eu não sei se isso ainda, se os ensinos de Jesus, se a palavra de Deus faz com o teu coração aquilo que Jesus fez com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que eles vão dizer que enquanto Jesus falava, aquilo ardia no seu coração. E estes aqui, que estavam ouvindo Jesus, enquanto ele ministrava, eles ficavam maravilhados. Apesar de nós entendermos que há um esfriamento por parte da igreja do Senhor Jesus, dos cristãos, dos crentes salvos, aqueles que creem realmente em Jesus e este Salvador, apesar de nós entendermos que há uma profecia a despeito de apostasia, desse afastamento de Deus, desse esfriamento espiritual, eu quero te dizer que os ensinos de Jesus ainda estão aqui para nos maravilhar, ainda estão aqui para queimar em nosso coração, ainda estão aqui para iluminar a nossa mente. Os ensinos de Jesus, eles ainda estão diante de nós, sendo apresentados para nós, para que isso nos maravilhe, para que isso nos intrigue, para que isso nos gere o desejo de conhecer mais e mais, tanto desse Deus maravilhoso, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, enfim, dos seus atributos, como conhecer a sua obra, principalmente a sua obra salvífica e a sua obra de libertação, que é o que está no texto aqui. Eu não sei como que você lê a Bíblia, talvez você leia a Bíblia hoje querendo entretenimento, porque muitos mestres da lei hoje o que promovem são entretenimentos. Então isso não maravilha, atrai, mas não edifica, não maravilha, não arde o coração como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Você é entretido, mas não é edificado. Você tem seu tempo ocupado, mas não é alimentado. E o que Jesus faz aqui é justamente isso, é alimentar essa multidão, é despertar em seus corações as maravilhas que vêm do céu, que vêm de Deus, seja com base nos ensinos de Jesus, seja com base na obra de Jesus. Então, meu querido irmão, o desafio que já me ardeu no coração a semana passada, quando estava lendo o Evangelho de Marcos, foi compreender que enquanto Jesus falava, aqueles corações ardiam. Aquele povo que estava acostumado a ouvir os mestres da lei, os religiosos daquele tempo, quando ouvem Jesus, eles se maravilham com a autoridade deste Deus que pregava. Eu não sei como está você diante da voz de Jesus hoje. Eu não sei se a voz de Jesus te atrai. Eu não sei se a voz de Jesus ela alcança o teu coração com tamanha intensidade que te deixa maravilhado. Eu não sei se quando Jesus ensina, o teu coração arde, é envolvido por esse ensino de forma a te maravilhar. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela dura para sempre. É como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Eu sei que a palavra de Deus, os ensinos de Jesus em si, não perderam valor, não perderam poder, não perderam instrução, não perderam a capacidade de tocar, de envolver, de alcançar coração. O que acontece hoje é que o nosso coração é que tem se fechado e cada dia mais envolvido pelo pecado, pelo distanciamento, os nossos ouvidos têm sido tapados, o nosso coração tem sido cauterizado para que a palavra de Deus não toque, não fira, não maravilhe os nossos corações, não nos atraia para Jesus. Quero crer, meu querido, que não seja a tua realidade, mas se esta for a tua realidade, volte para o primeiro amor. É aquilo que é escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, na carta que é dirigida aos crentes em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Não deixe que isso, meu querido irmão, seja algo que te envolva o coração e te mantenha ali. Por mais que tantos outros entretenimentos, tantas outras ocupações te justifiquem para si mesmo, porque para Deus, eu sei e você sabe, que não justifica essa troca das coisas de Deus pelas ocupações deste mundo, isso para Deus não justifica absolutamente nada. As atividades que te ocupam tempo, você chega para Deus, perdoe-me, ó Senhor, porque hoje não pude ler a tua palavra, não justifica. Se é o teu trabalho, Deus poderia tirar o teu trabalho, mas não seria uma bênção, seria? Se é a tua família, Deus poderia tirar a tua família. Se é a tua saúde, a tua disposição para ir e vir, Deus poderia tirar a tua saúde, te colocar numa cama que você teria muito tempo para orar e clamar por misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, que são renovadas todas as manhãs, elas nos permitem repensar. E eu queria hoje já trazer para você o que Deus trouxe ao meu coração e te fazer pensar, meu querido irmão, não permita que nada, nenhum dos atrativos deste mundo envolva o teu coração, de forma que o teu amor por Deus venha a se diluir, a se dissolver, envolvido por outros sentimentos que acabam envolvendo o teu coração, preenchendo tua alma e teu espírito, e o amor de Deus vai se apagando. Não permita que a Bíblia já não seja mais prazerosa para você. Não permita que quando Jesus fale, a sua voz não arda mais no seu coração. Não permita que diante da leitura da palavra de Deus você não se maravilhe. Não permita que isso aconteça, meu querido irmão. E se você leu a Bíblia e algo não tocou, absolutamente nada tocou no teu coração, volte-se em joelhos para Deus. Ore, clame pela iluminação do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que tocar o teu coração quando você estiver exposto a este ensinamento, exposta a este ensinamento de Jesus. Ela tem que tocar o teu coração. Se não tem acontecido isso, tem algo errado. E pode ter certeza, não é com a palavra, não é com o ensino, é com você. É com o teu esfriamento, é com o teu distanciamento, é com o teu ouvido, que já não consegue ouvir e discernir o que Deus está falando. Enfim, para esta multidão, que em Cafarnaum tem o privilégio de ouvir Jesus, seus corações são maravilhados, enquanto Jesus fala. Mas enquanto Jesus fala, acontece algo interessante, que é o que mais intrigou o meu coração, lendo esta passagem. Verso 23 de Marcos capítulo 1, mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo. E aqui na minha edição vai dizer que esse espírito imundo, ele vocifera, ele grita, ele fala alto no meio de todo mundo. E o que ele fala é: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Segundo alguns, a tradução aqui, o sentido real aqui, o que há entre nós, Jesus Nazareno. A presença de Jesus incomoda os demônios. A presença de Jesus incomoda os pecadores, quando não arrependidos. A presença de Jesus incomoda toda uma sociedade que não quer Jesus. E bem honestamente, a presença de Jesus hoje incomoda muitos cristãos. Porque Jesus, que é a luz, e os nossos pecados, que são trevas, neste conflito entre luz e trevas, a luz, ela nos fere. Quando o pecado domina o meu coração, a luz, ela me fere. E assim, quando Jesus chega, e este homem começa a ouvir Jesus pregando, aquilo lhe incomoda de um tanto, que os demônios vão dizer ali, aqui fala de um espírito, mas
O que a gente entende é que havia muitos demônios ali, mas um era o líder. E esse líder, ele vai falar para Jesus: o que há entre nós? O que queres de nós? O que está acontecendo? Jesus Nazareno. Chama pelo nome, que ele ficou conhecido. E aí vem uma declaração interessante, intrigante. Vieste para a nossa destruição? Vieste para nos destruir? Faz sentido essa pergunta. Porque João, na sua primeira epístola, capítulo 3, o verso 8, ele diz: quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus chega, e esses espíritos imundos, esses espíritos maus, esta obra do diabo na vida deste homem, Jesus, ele se torna um empecilho para eles, uma ameaça para eles. E em pavor eles clamam a Jesus: o que há entre nós? O que vieste fazer? Vieste destruir-nos? E sim, a Bíblia fala que Jesus veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então o que aconteceu aqui? Esses demônios conheciam Jesus. Quem ele era, o seu poder. Mas eles também conheciam a obra de Jesus. Para que ele estava ali. Então eles interpelam Jesus, no meio de todos, para questionar o que Jesus estava fazendo ali e o que havia entre eles, se Jesus já estava vindo ali para destruí-los. E me chama a atenção, meu querido irmão, quando Jesus se apresenta a você, que sentimento invade o teu coração? Hoje, quando você ouve Jesus, hoje, quando Jesus se manifesta, o próprio Filho de Deus, o teu Salvador, se você já o tem verdadeiramente como Salvador da sua vida, se você já reconheceu o amor de Deus por você, reconheceu o teu estado pecaminoso, de um pecador depravado, se você já reconheceu a obra de Jesus naquela cruz, se você já reconheceu Jesus como seu Salvador, entregando sua vida a Ele, se isso já é uma realidade na sua vida, se Jesus é o teu Salvador e você é um filho de Deus, o que representa Jesus quando Ele se apresenta a você? Não significa nada? Você é aquele que ora e não mudou nada? Você é aquele que lê a Bíblia e não é tocado em nada? Você é aquele que vai à igreja, que ora, que canta, que ouve e do jeito que entra, sai sem ser abençoado, sem ser edificado, sem ser desafiado, sem ser tocado pelo Espírito de Deus, sem te fazer pensar no seu pecado, na sua vida, sem te fazer contemplar a glória de Deus, a tal ponto que te faça humildemente clamar por misericórdia. Esses demônios, quando encontram Jesus em Cafarnaum, a questão deles é: o que há entre nós? Já vieste destruir-nos? E sim, a obra de Jesus é esta: é desfazer, é destruir as obras do diabo. Meu querido, em que na sua vida a presença de Jesus tem significado? O que muda quando você está diante de Jesus? O que te faz humilhar? Que sentimento envolve o teu coração quando você ouve, quando você canta, quando você sente a presença de Deus? Porque para esta multidão que o ouvia, eles se maravilhavam.
eram edificados, eram tocados, eram envolvidos por uma palavra de poder, de autoridade. Para estes demônios, a presença, a fala, o ensino de Jesus incomodava, perturbava, tirava-lhes a paz, se é que um demônio pode ter paz. Porque a obra deles é tirar a paz das pessoas. Então eles interpelam Jesus, porque a presença de Jesus lhes incomodava. Meu querido irmão, ou a presença de Jesus, ela te maravilha, ou a presença de Jesus, ela te incomoda. Neste momento, o que a presença de Jesus interfere entre você e Ele? Eu sei que para muitas pessoas é indiferente se Jesus está ou não. É indiferente se o culto está acontecendo ou não. É indiferente se a palavra está sendo pregada ou não. Mas isso é outra história. Porque essas são pessoas ou que o amor já esfriou completamente. E aí Jesus fala, um dia ele vai voltar e vai vomitar da boca dele. Ou você não conhece Jesus e a presença de Jesus não significa nada para você. E aí eu já te faço pensar numa eternidade. Se Jesus não ocupa a tua vida hoje, não espere que na eternidade Ele vai te salvar. Se Jesus não ocupa a tua vida hoje, não espere que na eternidade Ele vai te salvar. Então eu queria só te fazer pensar que entre estas opções, o que gera no teu coração a presença de Jesus? O que a palavra de Deus significa para você quando você a lê ou quando você a ouve sendo pregada? Porque se é indiferente para você, meu querido irmão, provavelmente você não está na presença de Jesus. Provavelmente você não está em comunhão com aquele que está falando. Talvez Jesus falando e nada para você seja a mesma coisa. Então eu queria te fazer pensar um pouquinho, a princípio, nesta realidade. E se Deus permitir, a semana que vem eu queria pensar com você sobre o conhecimento que os demônios têm de Jesus. Que às vezes você que é filho, você que é um cristão, você que é alguém salvo por Jesus, não tem. E essa foi outra situação que intrigou profundamente o meu coração. A declaração que os demônios fazem a respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. E nós muitas vezes sequer falamos de Jesus. Falamos de tantas coisas, de desenhos, de filmes, de bebidas, de lazer, de tantas outras coisas, mas não falamos de Jesus. O que os demônios falam de Jesus, às vezes tem muito mais sentido do que o que você fala de Jesus. Mas isso eu quero refletir, se Deus permitir, na semana que vem. A princípio, meu querido irmão, o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor possa te despertar a tanto ler com a intenção, com o propósito de ser edificado, de ser tocado, e enquanto isso não acontecer, você não desistir de ler, de orar, de clamar a Deus por entendimento. E o segundo aspecto é a presença de Jesus, o que ela causa no teu coração. Ou se isso para você é razão de maravilha, de entusiasmo, de motivação, de desejo por Deus, por Jesus, pela sua obra, ou se isso é algo que te incomoda. A presença de Jesus hoje te incomoda. Ser chamado, intitulado, identificado com Jesus, se isso te incomoda. Então eu queria te deixar pensando nisso, para que realmente o Senhor Jesus, assim como o meu coração foi incomodado, me causou algum sentimento de desafio quando eu li essa palavra e tocou no meu coração e me fez pensar,
que também o teu coração possa ser tocado e que te faça pensar no sentido de que você seja direcionado para mais perto de Jesus e sendo maravilhados por Ele, ou maravilhado por Ele, você possa amá-lo cada dia mais. Que o Senhor te abençoe e aplique essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Te damos honra.
Deus, por esse tempo tão precioso, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração, por esse tempo de oração e por esse tempo que podemos parar para ouvir os ensinamentos de Jesus. Como é glorioso, como é um privilégio poder ouvir a palavra de Deus. Mas, meu querido, o desafio que está sendo proposto para nós é: busque a Deus. Não dê espaço para o diabo. Não dê espaço para o seu coração. Eu queria terminar com outro texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, o verso 7, onde Pedro diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não se permita distrair. Não se ocupe tanto com distrações, em detrimento daquilo que é de Deus. Ocupe-se com a oração. Ocupe-se com a palavra de Deus. Ocupe-se com Deus, porque todos nós sabemos que Deus, Ele está dia e noite ocupado conosco, cuidando, provendo, ouvindo, atendendo e abençoando. Então, meu querido, ocupe-se com Deus e que o Senhor realmente possa abençoar muito o seu coração, que você tenha realmente sido edificado neste culto e que a obra de Deus possa ser realizada na sua vida. Eu quero agradecer a Deus pelas orações que Deus tem respondido, a muitos de nós, tantos pedidos que Deus tem atendido, louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que temos tido de voltar ao culto presencial, aos domingos, às 19 horas, e quero te convidar a estar lá, a voltar a este tempo de comunhão. Tem sido abençoador, e você está convidado a estar lá conosco. A igreja tem que se reunir, porque, queira ou não, o poder está naquele a quem nós dirigimos a nossa adoração e a nossa oração. O poder não está na oração, o poder está no Deus que ouve, aquele a quem dirigimos a nossa oração. Então você está convidado a estar conosco aos domingos, às 19 horas. Não deixe de orar por aqueles que estão passando por dificuldades. Temos visitantes vindo à igreja, participando do culto, trazendo consigo os seus problemas para que nós possamos abençoá-los. Então, ore por essas pessoas, ore pelas decisões de muitos que estão precisando tomar, ore por aqueles que estão se esfriando, ore por aqueles que estão entrando neste mundo, insensíveis ao toque do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia deles. Ore pela nossa nação, ore pelo povo de Deus, ore pela sua vida. Ore para que Deus te desperte cada dia mais. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos hoje à noite. Que a Ele seja a nossa adoração, que a Ele seja toda a honra e toda a glória. Eu quero orar neste momento e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, Deus querido, pelo privilégio de estarmos em culto diante do Senhor nesses momentos. Ó Deus, cada um de nós podemos parar aonde estivemos, aonde estamos, para Te adorar. Podemos ouvir a Tua palavra, podemos falar contigo, podemos cantar louvores ao Teu nome. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor sempre tem falado aos nossos corações. Obrigado porque Tu és um Deus que nos ama de uma forma tão intensa. Nos amas, nós sabemos, porque Tu és amor, porque não há nada em nós que atraia o Teu amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, por nos amar. Que a Ti seja a honra, a glória, que a Ti seja o louvor. Obrigado por ainda falar conosco, ó Deus. Obrigado por ainda termos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Sejas exaltado, sejas glorificado, ó Deus. Abençoa o Teu povo, edifica o Teu povo, abençoe nossas famílias, abençoe nossas casas, abençoe nossos filhos, livre-os deste mundo mal, ó Deus, em nome de Jesus, livre-os deste mundo mal. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, que possamos ser igreja neste tempo
de esfriamento, de tanta ação das trevas, que possamos, como igreja, brilhar a luz de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua voz, pelo privilégio de falar com o Senhor. Assim, edifica as nossas vidas, desperta-nos, ó Deus, é a nossa oração. Gratos e no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.